Olá, seja muito bem-vindo ao Gabinete de Leitura. Meu nome é Hugo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se você está conhecendo esse canal por meio desse vídeo, eu recomendo que você acesse o primeiro vídeo que eu publiquei aqui, chamado Introdução, em que lá eu explico melhor qual é a proposta aqui do gabinete. Lá você vai encontrar uma reflexão sobre o YouTube e como a gente poderia produzir uma plataforma, como a gente poderia produzir um diálogo, uma comunicação em rede aqui no YouTube. Mas mais informações, mais detalhes, acessa lá o primeiro vídeo rapidinho para você conhecer a proposta. Para o vídeo de hoje, que na verdade acaba que é o primeiro em termos de leitura, eu selecionei aqui A Alma Encantadora das Ruas, do escritor João do Rio. João do Rio, na verdade, era um pseudônimo, o nome dele era Paulo Barreto. Paulo Barreto, ele viveu, basicamente, apesar de ter nascido ali no finalzinho do Império, ele viveu no Rio de Janeiro, da Primeira República. Ele foi um escritor que faleceu muito jovem, mas ele teve uma obra uma obra relativamente grande, porque boa parte do que ele publicou, na verdade, é uma reunião das suas crônicas de jornal, das suas conferências que ele ministrou e dos textos que ele foi publicando na imprensa periódica ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira de escritor. Esse texto, Alma Encantadora das Ruas, eu acredito que seja, se não, digamos assim, um representativo da sua obra, mas pelo menos um dos textos mais famosos, se não o mais famoso dele, em que ele publicou poucos anos depois dele ter publicado as crônicas dele. Porque o que acontece? Esse texto aqui, esse livro, ele não é como, por exemplo, um romance que tem uma unidade, uma história, um início, meio e fim ao longo do livro. Esse livro aqui, na verdade, ele reúne as crônicas que ele publicou sobre o Rio de Janeiro durante os anos, se não me falha a memória, entre 1904 até mais ou menos 1907, 1908, no jornal Gazeta de Notícias. Estava lá, entre esses anos, na Gazeta, na primeira página, ele publicava crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro, crônicas, aliás, interessantíssimas, não do ponto de vista apenas literário, artístico, mas sobretudo, inclusive, eu diria sobretudo do ponto de vista histórico, porque a gente está falando de crônicas sobre o Rio de Janeiro, mas um Rio de Janeiro de 120 anos atrás, ou seja, um Rio de Janeiro de um período imediatamente após o período da escravidão aqui no Brasil, em que estava se iniciando o período republicano e um período de muita turbulência na cidade, uma cidade que na época era a capital da República. Esse texto aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no sumário, ele tem uma série de sessões em que ele fala de diferentes, digamos assim, diferentes aspectos, diferentes facetas da cidade. Né? Ele tem textos que ele fala, por exemplo, dos chineses, tem textos que ele fala só sobre as plaquetas da cidade, deixa eu ver se... Aqui, ele fala das tabuletas, ele fala dos artistas, tanto os músicos quanto os pintores. Ele fala de uma série de personagens da cidade, mas ele fala especificamente de um que na verdade é uma sessão inteira que ele dedica a ele, e que me chamou particular atenção ao longo da leitura desse livro. Ele dedica essa penúltima aqui, onde às vezes termina a rua, para falar sobre os prisioneiros. Né? Ele fala tanto dos homens quanto das mulheres prisioneiras, dos detentos, né, no caso. E ele dedica essa sessão aqui, em que na verdade são 6 crônicas, falando cada uma delas sobre diferentes aspectos. Numa ele vai falar mais do espaço, na outra ele vai falar mais, por exemplo, das poesias, na outra ele vai falar mais sobre o que pensam, quais são os pensamentos característicos dos prisioneiros, no caso aqui das ideias. Ele vai dedicar uma para falar das mulheres, quer dizer, é uma sessão interessantíssima, recomendo muito a leitura. Inclusive é essa aqui que eu selecionei para a gente ler. Como a proposta aqui é um diálogo, eu gostaria, e eu vou ter muito prazer em acompanhar, se você fizer um vídeo lendo uma outra sessão ou uma outra crônica que for do seu gosto, ou então fazendo um comentário, levantando uma questão em cima da obra de João do Rio. Pode ser uma reflexão, pode ser um comentário
mais reflexivo, pode ser uma pergunta, ou então pode ser, como o formato aqui, uma leitura de alguma outra sessão, como eu falei. Essa sessão especial, ela é de particular preferência minha. Eu vou pegar aqui, vou selecionar uma delas, são 6. Eu vou pegar a Galeria Superior, que é um dos mais curtos, mas bastante interessante. Vou pegar aqui 326. Nesse momento eu peço, por gentileza, que você dê pause nesse vídeo e que você pegue o PDF que está na descrição aqui desse vídeo, ou então que você pegue a versão impressa que você tem aí em mãos, para que a gente possa fazer a leitura conjunta. Essa edição que eu estou usando é da Companhia das Letras, é de 1997, mas você pode acompanhar simplesmente pelo título. E meu Deus, eu perdi aqui a página. É 327 aqui, ó. Você pode acompanhar simplesmente pelo título e a gente vai lendo juntos. Se tiver uma diferença em termos de palavras, em termos de vocábulos, eu acredito que nada que vai atrapalhar aí a leitura, já que se trata de um texto que foi publicado em português, que foi publicado no Brasil, né? Então, vamos lá. 327, a Galeria Superior. A Galeria Superior é dividida por um tapume, com portas de espaço a espaço para o livre trânsito dos guardas. Os presos não podem ver os cubículos fronteiros. Os olhos abrangem apenas os muros brancos e a divisão de madeira que barra a cal das paredes. Quando a vigilância diminui, falam de cubículo para cubículo, atiram por cima do tapume jornais, cartas, recordações. Estão atualmente na galeria 238 detentos. A aglomeração torna-os hostis. Há confabulações de ódio, murmúrios de raiva, risos que cortam como navalhas. Com um sentido auditivo educadíssimo, basta que se dirija a palavra abaixo a alguém do primeiro cubículo para que o saibam no último. E então surgem todos, agarram-se às grades, com o olhar escarninho dos bandidos e a curiosidade má que lhes decompõe a cara. Ah, essa galeria tem qualquer coisa de sinistro e de canalha, um ar de hospedaria da infâmia à beira da vida. Nos cubículos há, às vezes, 19 homens condenados por crimes diversos, desde os defloradores de senhoras de 18 anos até os ladrões assassinos. A promiscuidade é noja. No espaço estreito, uns lavam o chão, outros jogam, outros manipulam com miolo de pão, santos, flores e pedras de dominó. E há ainda os que escrevem planos de fuga, os professores de roubo, os iniciadores dos vícios, os íntimos passando pelos ombros dos amigos o braço caricioso. Quantos crimes se premeditam ali? Quantas perversidades rebentam na luz suja dos cárceres preventivos. Saciados da premeditação, aos jornais que lhe citam os nomes, ao desejo de possuir uma arma, desejo capaz de fazer aguçar asas de caneca. O aço que prende a piaçava das vassouras, as colheres de sopa e há ainda o jogo. Nesses cubículos, joga-se mais de 40 espécies de jogos. Eu só contei 37, dos quais os mais originais, o camaleão, a mosca, o periquito, o tigre, a escova, o osso, a sueca, o laço, as 3 chapas, são prodígios de malandragem. Nossa, não sei você, mas eu particularmente nunca ouvi falar de nenhum desses jogos aqui. Osso, sueca, a sueca sim, né? Mas laço, não sei. E nenhum deles se recusa aos parceiros. Quando algum desconhecido passa, deixam tudo. Precipitam-se, alguns nus, outros em ceroulas. E há como um panorama sinistro e caótico. Negros degenerados, mulatos com contrações de símios, caras de velhos solenes, caras torpes de gatunos, cretinos babando um riso alvar, agitados, delirantes, e mãos estranhas delinquentes, finas e tortas umas, grossas algumas, quase não saiu, moles e tenras outras,
que se grudam aos varões de ferro com o embate furioso de um vergalhão. Vive naquela jaula o crime multiforme. Olha que interessante, botou crime com C maiúsculo. Vive naquela jaula o crime multiforme. O guarda aponta o Cecílio Urbano Reis, assassino na saúde. Saúde, no caso aqui, ele está se referindo a um bairro, uma região do Rio de Janeiro. Inclusive, em outras obras, como por exemplo, se não me engano, Lima Barreto, ele fala bastante da saúde, em que, por exemplo, havia malandros, gente perigosa. Normalmente, quando saúde aparece, está se referindo a um bairro perigoso, a um bairro violento. Cecílio Urbano Reis, o assassino na saúde de uma mulher que lhe resistira. O João Dedone, facínora cínico, matadores ocasionais como Joaquim Santana Araújo, quase demente. O Mirandinha, mulato, passador de moeda falsa, que se faz passar por advogado. O Barãozinho, gatuno. Bolsas Passos, ladrão assassino. Salvador Machado, o íntimo criado da Tina Tati. Negros capangas, com as bocas sujas, que resistem à prisão com fúria. Desordeiros temíveis, como o Eduardinho da Saúde, retorcendo os bigodes, cheio de langores. Sátiros moços e velhos violadores. O célebre Pitoca, que tem 66 entradas. Rapazes estelionatários e até desvairados, como João Manuel Soares, acusado de tentativa de morte, na pessoa do Sr. Cantuária, que leva, numa agitação perpétua, a dizer: eu sei, foi o bicho. Foi por causa do bicho, hein? Está claro. 2 baixos relevos alucinadores, 2 frisos da história do crime de uma cidade, ora alegres, ora sinistros, como se fossem nascidos da colaboração macabra de um Foraim e de um Goya. 2 grandes painéis a gotejar sangue, treva, pus, onde perpassam, com um aspecto de bichos lendários, os estupradores de 2 crianças, de 7 e de 10 anos. E em meio do charco, fatalmente destinada a desaparecer, a inocência, atirada ali pela incúria das autoridades, floresce. Encontro, ao lado de respeitáveis assassinos de gatunos conhecidos, na tropa lamentável dos recidivos, crianças ingênuas, rapazes do comércio, vendedores de jornais, uma enorme quantidade de seres que o desleixo das pretorias torna criminosos. Quase todos estão inclusos, ou no artigo 393, crime de vadiagem, ou no 313, ofensas físicas. Os primeiros não podem ficar presos mais de 30 dias, os segundos, sendo menores, mais de 7 meses. Os processos, porém, não dão custas, e as pretorias deixam dormir em paz a formação da culpa, enquanto na indolência dos cubículos, no contato do crime, rapazes, dias antes honestos, fazem o mais completo curso de delitos e infâmias de que há memória. Chega a revoltar a inconsciência com que a sociedade esmaga as criaturas desamparadas. Nessa enorme galeria, onde uma eterna luz lívida espalha um vago horror, vejo caixeiros portugueses com lápis atrás da orelha, os olhos cheios de angústia, italianos vendedores de jornais encolhidos, garçons de restaurantes, operários entre as caras cínicas dos pivetes reincidentes e os porqueiros do vício que são os chefes dos cubículos. Todos invariavelmente têm uma frase dolorosa: é a primeira vez que eu entro aqui. E apelam para os guardas, sôfregos, interrogam os outros, trazem o testemunho dos chefes. Por que estão presos? José, por exemplo, deu com uma correia na mão de um filho do cabo de um delegado. Pedro e Joaquim, ao saírem do café onde estão empregados, discutiram um pouco mais alto. Antônio atirou uma tapoma à cara de Jorge. Há na nossa sociedade moços valentes, cujo esporte preferido é provocar desordens. Diariamente, senhores respeitáveis atacam-se a sopapo. Jornalistas velho gênero ameaçam de vez em quando pelas gazetas, falando de chicote e de pau a propósito de problemas sociais ou estéticos, inteiramente opostos a esses aviltantes instrumentos.
instrumentos de razão bárbara. Eita, terminei do nada aqui. Acho que eu errei no tom aqui do encaminhamento do final da frase. Vamos lá. Jornalistas velho gênero ameaçam de vez em quando pelas gazetas, falando de chicote e de pau a propósito de problemas sociais ou estéticos, inteiramente opostos a esses aviltantes instrumentos de razão bárbara. Até que eu não tinha errado, não. Nem os moços valentes, nem os senhores respeitáveis, nem os jornalistas vão sequer à delegacia. Os desprotegidos da sorte, trabalhadores humildes, entram para a detenção com razões ainda menos fundadas. E a detenção é a escola de todas as perdições e de todas as degenerescências. O ócio dos cubículos é preenchido pelas lições de roubo, pelas perversões do instinto, pelas histórias exageradas e mentirosas. Um negro, assassino e gatuno, pertencente a qualquer quadrilha de ladrões, perde um cubículo inteiro, inventando crimes para impressionar, imaginando armas de asas de lata, criando jogos, armando rolos. 8 dias depois da entrada numa dessas prisões, as pobres vítimas da justiça, quase sempre espíritos incultos, sabem a técnica e o palavreado dos chicanistas de porta de xadrez para iludir o júri. Leem com avidez as notícias de crimes romantizados pelos repórteres e o pavor da pena é o mais intenso sugestionador da reincidência. Não há um ladrão que, interrogado sobre as origens da vocação, não responda: onde aprendi foi aqui mesmo, no cubículo. Recolhida à sombra, nesse venenoso jardim, onde desabrocham todos os delírios, todas as nevroses, é certo que a criança sem apoio lá fora, hostilizada brutalmente pela sorte, acabará voltando. Mais de uma vez, na cerimônia indiferente e glacial da saída dos presos, eu ouvi o chefe dos guardas dizer: vá e vamos a ver se não voltas. Como mais de uma vez ouvi o mesmo guarda, quando chegavam novas levas, dizer para umas caras já sem vergonha: outra vez, seu patife, hein? Mas que fazer de Deus misericordioso? Nunca, entre nós, ninguém se ocupou com o grande problema da penitenciária. Há bem pouco tempo, a detenção, suja e imunda, com cerca de 900 presos à disposição de bacharéis delegados, era horrível. Passear pelas galerias era passear como Dante pelos círculos do inferno. E antes do Sr. Meira Lima, cuja competência não necessita mais de elogio, o cargo de administrador estava destinado a cidadãos protegidos, sem a mínima noção do que vem a ser um estabelecimento de detenção. Qual deve ser o papel da polícia numa cidade civilizada? Boa pergunta. Até na época que eu olhei aqui pela primeira vez, eu selecionei aqui, ainda mais que o tema da polícia é um tema sensível hoje. Então, repito a pergunta. Qual deve ser o papel da polícia numa cidade civilizada? Em todos os congressos penitenciários, até agora tão úteis como o nosso último latino-americano, ficou claramente determinado. A polícia é uma instituição preventiva, agindo com o seu poder de intimidação, e o Dr. Guillaume e o Dr. Baker chegaram, em Estocolmo, às conclusões de que uma boa polícia tem mais força que o Código Penal e mais influência que a prisão. A nossa polícia é o contrário. Para que a detenção dê resultados, faz-se necessário seja conforme ao fim predominante da pena, com o firme desejo de reformar e erguer a moral do culpado. Que fazemos nós? Agarramos uma criança de 14 anos porque deu um cascudo no vizinho e, calma, indiferente, cinicamente, começamos a levantar a moral desse petis, dando-lhe como companheiros, durante os dias de uma detenção pouco séria, o velhinho, punguista conhecido, o bexiga fraga, batedor de carteira e um punhado de desordeiros da saúde. A princípio, tomei-lhes os nomes: Manuel Fernandes, Antônio Oliveira, Francisco Queiroz Martins, Francisco Visconde, Antônio Gomes. Mas era inútil. Para quê, se o crime está na própria organização da polícia? Está marcado.
E eu ia deixar esse canto do jardim sinistro quando vi uma pobre criancinha magra encostada à parede, o olhar já a se encher de sombra. Como te chamas? José Bento. Tinha 14 anos e era acusado de crime de morte. Fora por acaso, o outro dissera-lhe um palavrão, quem sabe lá. Talvez fosse, e cheio de piedade, perguntei: vamos lá, diga o que o menino quer, prometo dar. Eu? Ah, os outros são maus, são valentes sim senhor, metem raiva a gente, até tem armas escondidas. A gente tem que se defender, eu tinha vontade de uma faca, e cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Eu escolhi essa crônica, até porque ela era mais curtinha mesmo, e como esse é o primeiro vídeo, eu estou testando também tempo de vídeo, cadência, leitura, mas é uma crônica em que eu gosto bastante. As outras dessa sessão aqui, recomendo bastante a leitura, principalmente tem duas que eu gostaria de destacar. Essas 4 ideias capitais dos presos, eu acho muito boa. A Versos de Presos é legal, em que ele fala de poemas produzidos pelos presos, então ele fala do teor dos poemas, ele faz até algumas análises da estrutura dos poemas e faz uns comentários. E os Mulheres Detentas também é muito bacana, também recomendo muito a leitura. Toda essa sessão fala de presos, fala de presídio, fala de detentos e vale demais a leitura. É isso, pelo vídeo de hoje. Se você se sentir engajado, tiver a vontade e quiser fazer, eu peço por gentileza que você publique também o seu vídeo para continuar a leitura comigo desse livro aqui. Claro, se você tiver interesse nele, e levantar uma questão, levantar um problema, fazer algum comentário que você se sinta mais à vontade sobre a obra, ou simplesmente ler mais um capítulo junto comigo para que a gente possa continuar aqui. Obrigado, até a próxima, em que eu não sei agora se eu vou continuar lendo esse texto aqui ou se eu vou mudar e é isso. Vamos ver aí o próximo, o que vai acontecer. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.